Muito bom dia, prezado telespectador. Quinta-feira, 11 de março de 2021. E a sua central de notícias e informações, o Conecta News, está ao vivo a partir de agora pela Conecta Mais TV, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 12 graus. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. A tarde esquenta com a temperatura que poderá chegar aos 26 graus. E amanhã você confere a previsão do tempo para o final de semana. Neste momento fazem 14 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quinta-feira. Começamos pela região. Lojistas colocam manequins com cartazes de protesto em vitrines de Serafina Corrêa. E pela Serra e o Planalto, a Prefeitura de Antônio Prado solicita o adiamento no pagamento do IPTU e do ISS-QN. E pelas notícias do Estado, a aluna do curso de Química da Escola Liberato Salzano, de Novo Hamburgo, é selecionada para o programa extracurricular dos Estados Unidos. E pela economia, a taxa de desemprego fechou o ano de 2020 no percentual de 13,5%. E pela agricultura, o Brasil tem quase 15 mil drones operando em lavouras, contra 100 mil na China. E nas informações do mundo, contra o avanço da Covid-19 na fronteira, o Uruguai vai priorizar a vacinação nas cidades que fazem divisa com o Brasil. E pelo esporte, confira como foi o jogo do Grêmio e Ayacucho pela Libertadores da América. E pela política, o Financial Times dos Estados Unidos diz, abre aspas, Lula está de volta. O velho inimigo de Bolsonaro retorna para assombrá-lo. Fecha aspas. E pela atualidade, sucuris gigantes são flagradas durante expedições de fotógrafos subaquáticos em rios do Mato Grosso do Sul. E hoje nós também teremos aí uma entrevista exclusiva com o diretor do Hospital de Veranópolis, São Peregrino Laziose, e o seu Rogério Franklin da Silva, que vem trazer um panorama de como está o desempenho do hospital comunitário nesse momento ímpar aí da pandemia, como estão os esforços para dar conta aí na terra da longevidade de tanta demanda de pacientes. É logo mais a partir das 9 horas, em alguns instantes, Monalise Canali com as nossas informações. Começamos pela região, Beto? Isso mesmo, agora são 8 horas e 5 minutos e começamos falando de Nova Prata. A OAB entrega valores arrecadados ao Hospital São João Batista. Ontem, o presidente Dirceu Vendramin Louvison e representantes da diretoria da OAB realizaram a entrega parcial da arrecadação de valores da campanha em favor da instituição do Hospital São João Batista ao administrador Marcos Santori. Até o dia de ontem, foram arrecadados R$ 28.769,07, que foram entregues e repassados integralmente ao hospital. As arrecadações ultrapassaram as expectativas graças ao apoio de todos e agradecem que ajudem a divulgar ainda mais e que manteremos a campanha até o domingo. E acreditamos que iremos conseguir mais um bom valor até lá. Se não doou, corre que ainda dá tempo. E a OAB agradece a todos pela sua participação. Muito bem, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Nova Prata, fez a sua parte, né? Uma campanha que iniciou no último final de semana. Ontem era quarta-feira, ou seja, estávamos na metade da semana e já havia arrecadado R$ 28 mil que foram repassados integralmente ao Hospital São João Batista. Os canais de acesso e doação ainda estão abertos, a campanha vai até domingo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta e a OAB fez sua parte e continua fazendo. Você pode continuar participando. Os dados para depósito, Pix, TED, DOC, enfim, a forma que você preferir, estão disponíveis na página da subseção aqui de Nova Prata no Facebook. É fácil de acessar e lá você encontra os dados necessários. Seguindo por informações de Nova Prata, ontem tiveram obras importantes na Rua Cinquentenário e o secretário de Obras, Fábio Rigon, esteve acompanhando o desempenho. Isso porque no bairro Santa Cruz, a rua tem um declínio muito acentuado e a água da
chuva acabava acumulando e causava transtornos aos moradores. Existiam buracos na rua decorrentes da erosão e eles estão sendo aí refeitos, né, reformados, e as rachaduras também foram substituídas por novo calçamento, explicou o secretário de Obras, que acompanha de forma ostensiva os trabalhos aqui em Nova Prata. E também falando sobre Nova Prata, melhorias nas secretarias de assistência social, os espaços públicos de atendimento à população precisam ser práticos e eficientes, mas também podem ser acolhedores nesse contexto que, devido às condições impostas pela pandemia, que restringem a circulação de pessoas, a Secretaria de Assistência Social de Nova Prata criou nichos de acolhimento no espaço que ocupa. No brechó Tsuru, na separação de roupas e calçados, conferiu organização ao espaço para facilitar a escolha das pessoas quando voltarem a frequentar o local. Na parte externa, bancos, plantas e acessórios criaram um espaço acolhedor para quando for necessário esperar atendimento. Em paredes e espaços antes sem decoração, foram colocados quadros e flores para alegrar o ambiente. São detalhes que fazem a diferença para as pessoas e nós que trabalhamos aqui, para que seja aqui, diz a Secretaria. E salientamos que recebemos várias doações e até usamos utensílios próprios para não onerar o honorário. E agradecemos especialmente à equipe e ao Império Multi, que nos doou várias peças, comenta a secretária Janaína Casanova, secretária de Assistência Social de Nova Prata, que está localizada na Rua Francisco Schneider, número 512, no bairro Santa Cruz. E para Nova Bassano, nós temos informações hoje porque o município recebeu uma emenda parlamentar proveniente do senador Luiz Carlos Reins. A emenda é do Ministério de Desenvolvimento Regional e tem valor de R$250 mil, que vai ser utilizada na realização da pavimentação asfáltica em parte da rua Pinheiro Machado, no pórtico de acesso à cidade, junto ao muro de contenção. Na sequência, tem mais informações para Nova Bassano. E para Vila Flores, a Secretaria de Obras informa que reparos constantes estão sendo feitos na ERS 437, que liga Vila Flores a Antônio Prado. A estrada ainda não tem pavimentação asfáltica e é uma das vias mais utilizadas do município. Há movimentos para conseguir a tão sonhada pavimentação da 437, porém, por enquanto, o que segue-se a fazer é tentar manter a via em bom estado. Qualquer outras sugestões de serviços estão sendo aceitas para o bom andamento dos trabalhos. E informação para Protásio Alves, a cidade conta com um laboratório próprio para testes de brucelose e tuberculose nos bovinos leiteiros através da coleta de sangue e análise em laboratório da inoculação de antígenos, respectivamente, conforme o veterinário da Secretaria Municipal de Agricultura responsável pelos exames, Dr. Felipe Jacques. As coletas e os testes são realizados semanalmente, geralmente às terças-feiras. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, André Lorenzetti, explica que as coletas são feitas conforme o número de reses cada vez de cada propriedade, não havendo desperdícios de materiais. O laboratório atende os requisitos do Ministério da Agricultura e os programas nacionais de controle de brucelose e tuberculose. As coletas e os exames não têm custos para os produtores. E pela cidade de Paraí, a Secretaria de Obras iniciou a semana com serviços de limpeza e poda na área urbana do município. Além de realizar a limpeza de ruas, e também nesta terça-feira foram realizados serviços de limpeza e manutenção das estradas do interior. Na comunidade Palmeirinha, foi iniciado o patrulhamento das estradas. Na comunidade São João Bosco, popular Morro Seco, a Secretaria está realizando a limpeza das estradas antes da colocação de cascalho e brita. Nos últimos dias também foram realizados serviços nas propriedades rurais, com objetivos de melhorar e construir acessos. A Secretaria segue auxiliando com máquinas na melhoria e ampliação das redes de água no interior. E Nova Bassano disse que tinha mais informações. Ontem o prefeito Ivaldo Dalla Costa também assinou um protocolo de intenção e adesão à futura compra de vacinas. O prefeito assinou na semana passada esse termo coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos para a possível aquisição de forma compartilhada dos imunizantes contra a Covid. Importante esclarecer que essa compra depende da oferta dos fabricantes e do prazo de entrega, que devem seguir todos os protocolos de comercialização e também a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E por Veranópolis, na sexta-feira, amanhã, dia 12, estará disponível a segunda dose da vacina contra a Covid para os idosos com mais de 85 anos
que receberam a primeira dose da imunização no início de fevereiro. Portanto, os longevos com mais de 85 anos devem buscar o posto de saúde onde realizaram a primeira dose da vacina para completar a imunização contra a Covid-19. E também na sexta-feira, no horário das 8 às 16h30, sem fechar ao meio-dia. E lembre-se de levar junto o documento de identificação e o cartão de vacinação. E falando também para Veranópolis, logo mais entrevista com o diretor do hospital, Rogério Franklin da Silva, e o Hospital São Peregrino Lasiose ontem realizou uma mudança importante. Por conta da alta demanda no consumo de oxigênio, foi expandida a capacidade do tanque de armazenamento. Além do aumento do armazenamento, o remanejo interno de pacientes precisou ser realizado para atender o número elevado da procura por conta aí das novas internações devido ao crescente da pandemia. Então, a fim de substituir o antigo tanque que tinha capacidade de 1.600 litros, o hospital agora conta com um armazenamento de 4.300 litros de oxigênio, a fim de dar conta dessa grande volume de pacientes que estão chegando. E para a cidade de Cotiporã, Cotiporã assina termo de adesão que oficializa o interesse de aquisição de vacinas anti-Covid. Numa última semana, o prefeito municipal Ivelton Mateusardo assinou o termo de adesão que oficializa o interesse do município de Cotiporã em garantir uma possível aquisição de forma compartilhada de vacinas contra a Covid-19. A ação busca acelerar o processo de vacinação dos cotiporanenses, garantindo assim a saúde e a segurança dos mesmos. Até então, as vacinas que são aplicadas em Cotiporã são enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, divididas em coordenadorias regionais de saúde, onde os municípios retiram as doses. E olha essa, Beto, em Serafina Correia, um outro movimento que está acontecendo no estado inteiro. O protesto dos comerciantes, principalmente os lojistas, né, que estão com suas atividades paralisadas. Em Serafina, os lojistas colocaram manequins com cartazes de protesto nas vitrines, né? Por conta do decreto estadual que fechou as lojas, os empresários inconformados com o fechamento e as imposições aos comércios fixaram cartazes nas vitrines dos estabelecimentos na manhã de ontem, com frases de apelo para chamar a atenção das autoridades municipais. Para os proprietários das lojas, essas restrições provocam problemas maiores, falência e desemprego. De acordo com eles, a situação do comércio é preocupante e fechar não é a solução. Abre aspas, estamos tentando a sensibilização do poder público pelos causos da pandemia. Agora a situação piorou. Respeitando a saúde pública, temos a certeza de que queremos voltar a trabalhar, fecha aspas, alguns comerciantes disseram. Beto, tá bem complicada a situação do comércio, porque a indústria segue trabalhando, o comércio segue fechado, tá um impasse muito grande. Nós vamos falar logo mais aí na sequência das informações do estado que o governador Eduardo Leite disse que a cogestão vai voltar dia 22. Enfim, aguardaremos, né? O futuro a Deus pertence, mas os comerciantes estão numa situação extremamente delicada nesse momento. E quem está numa situação pelas ruas de Nova Prata é Monalise Canali, que agora traz as informações do nosso núcleo de jornalismo. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira. Uma manhã que acordou com o sol lá em cima, mas com um ventinho bastante frio. Se você ainda não saiu de casa, coloque uma manga comprida que você não vai ter erro, né? Falando um pouco do nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje seguiremos com o nosso especial do mês da mulher e desta vez com Veranilde, ela que é servente da Escola Municipal lá de André da Rocha. E daí também teremos uma segunda reportagem te apresentando a Igreja Matriz do município de Fagundes Varela. Essas então são as duas reportagens do dia de hoje e a gente traz também uma entrevista com o diretor-geral do Hospital São Peregrino Lasiose do município de Veranópolis, que explica um pouco sobre a atual situação do município vizinho. Além disso, a gente traz atualizações dos dados, né, tanto do município de Veranópolis quanto de Nova Prata. No município de Veranópolis, continuamos com 6 pessoas em estado grave e a gente tem a felicidade de ter conseguido um leito na UTI no dia de ontem. Então, um paciente foi transferido e dos que necessitam esse tratamento um pouco mais específico, que é a UTI, então de 6 passamos a ter 5 pessoas. Porém, continuamos com 22 pessoas internadas entre estados graves e irregulares.
Além disso, a gente lembra de uma campanha de arrecadação que o Hospital São Pellegrino Lasiose também está fazendo para que consiga adquirir novos respiradores para auxiliar esse pessoal que precisa de respiração mecânica nesse momento. Falando um pouquinho sobre Nova Prata, nós temos então um total de 30 pessoas que estão internadas no Hospital São João Batista, também necessitando de cuidados especiais, dentre elas 6 pessoas que necessitam de UTIs. No dia de ontem, a gente contabilizou 19 novos casos. De uma semana que vinha com muitos casos, a gente tem um número bastante alegre neste dia, né? Porque a gente vê uma decrescente e a gente espera que continue assim. E também a gente traz a notícia, né, de que na campanha de arrecadação do Hospital São João Batista foram conseguidos mais de R$28 mil. Acredito que o Thiago e o Beto já comentaram sobre essa campanha. Felicidade, então, que tivemos aqui no município de Nova Prata com o Hospital São João Batista, mas é claro, as arrecadações elas continuam, então se você puder auxiliar para a compra de novos respiradores, com certeza será bem-vindo. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Obrigado, Monalise. Campanhas aí de mobilização da comunidade em prol dos seus hospitais comunitários. As casas de saúde, sim, são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Quem puder ajudar, diversos meios de doação, tanto para Veranópolis quanto para Nova Prata. Os 2 hospitais aí são referência para todos os nossos municípios. Beto, avançamos com as notícias da Serra e do Planalto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8h19. E começamos pelo portal da Rádio Solares. 3 hospitais de Caxias do Sul são citados entre os 100 melhores do Brasil. O Hospital Pompeia é considerado o melhor de toda a região da Serra. O Hospital Pompeia está localizado no centro de Caxias do Sul, foi considerado a melhor instituição da saúde da Serra Gaúcha e a 3ª melhor do Rio Grande do Sul pela revista norte-americana Newsweek. O hospital, que ocupa a 35ª colocação no ranking nacional, há 107 anos atende a munícipes e pacientes de outras cidades da região. E tem informação para a segurança de toda a região da Serra, porque o novo delegado regional de Polícia Civil assumiu o posto em Caxias do Sul. E ele pede aí a cooperação dos órgãos de segurança para conter e diminuir os índices criminais. O delegado que já assumiu aí há 22 anos o cargo na Polícia Civil é Kleber dos Santos Lima, que atuou na região metropolitana e foi empossado no último dia 3 de fevereiro, em substituição a Paulo Roberto da Rosa, que se aposentou e assumiu a Secretaria de Segurança de Caxias do Sul. O delegado já destacou que atuou no DEIC e em outras regionais da região metropolitana. Ele é natural de Uruguaiana e entre os desafios afirma aí a determinação dos órgãos estaduais e municipais para evitar aglomerações e preservar a saúde pública em meio à pandemia, além da coordenação das forças de segurança para conter o índice de criminalidade e o avanço das facções criminosas. Em segundo o portal Gaúcho ZH, Gramado terá programação virtual de Páscoa neste ano devido à pandemia. A decoração será disposta nas ruas e locais públicos, mas sem acendimentos de luzes, pelo menos até o dia 31. A cidade, que tem como título a Capital Nacional de Chocolate Artesanal, Gramado terá a programação da Páscoa totalmente virtual neste ano. Segundo o Gramatur, a Autarquia Municipal de Turismo e uma organizadora do evento, as atividades serão desenvolvidas dentro dos protocolos sanitários e terão como eixo central o tema deste ano, uma Páscoa segura e feliz em Gramado. E olha a informação de Antônio Prado, que chama a atenção para todos os outros municípios. A Prefeitura, o Poder Executivo, encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para o adiamento do pagamento do IPTU e do ISSQN. Na última terça-feira, a Prefeitura Municipal, através do prefeito Roberto Dalle-Mole, encaminhou à Câmara um projeto que altera os prazos de quitação, tanto do IPTU quanto do ISS. De acordo com o Código Tributário do município, os prazos de quitação são no mês de abril. Todavia, devido ao avanço da pandemia e à crise do coronavírus, o que se busca é a prorrogação das datas. Pela proposta, ambos os impostos ficariam para o mês de junho e o pagamento da cota garantida com 10% de desconto também ficaria para o dia 15 de junho. Tomara que o exemplo seja seguido pelas demais prefeituras, Beto. E segundo o portal A Tua Rádio, empresários realizam protesto quilométrico contra o protocolo imposto ao comércio. Comerciantes de Lagoa Vermelha realizaram uma carreata quilométrica na tarde da quarta-feira, dia 10 de março.
A manifestação contra as medidas impostas pelo governo do estado ao setor reuniu representantes de pelo menos 73 estabelecimentos. Os empresários querem maior flexibilidade para trabalhar na bandeira preta. A mobilização teve início às 14 horas em frente à farmácia Panvel, na Avenida Afonso Pena. Por cerca de 30 minutos, os empresários percorreram as ruas do centro. No final da carreata, alguns comerciantes e lideranças de entidades representativas se reuniram com o vice-prefeito Éder Piardi, secretário de Desenvolvimento Econômico Lucas Mota e o vereador Gabriel Vieira. Os manifestantes relataram a situação da qual se encontram e discutiram alternativas ao protocolo vigente. O município deverá comunicar ao governo do estado sobre as demandas dos lojistas lagoenses. E nas informações agora do estado do Rio Grande do Sul, nós comentamos com você, a partir de tantos protestos em pontos diferentes do estado. Tivemos aí ontem em Nova Araçá, nós fizemos uma matéria, agora teve Lagoa Vermelha, protesto em Serafina Correia, enfim, comerciantes dos 4 cantos do Rio Grande do Sul insatisfeitos com o protocolo da bandeira preta. O governador Eduardo Leite, em live no dia de ontem, garantiu o retorno da cogestão no dia 22, mas novas regras estarão disponíveis na bandeira vermelha para que as restrições sigam mais rígidas. O governador diz que o estado começa a observar uma queda na velocidade de transmissão, mas que ainda é muito incipiente, ou seja, está baixando, mas não está no nível desejado. Então ele disse que para o dia 22 voltará aí a possibilidade das prefeituras regularem as suas atividades. Aguardaremos o desdobrar. Temos ainda 11 dias até chegar lá, né, Beto? Hoje é dia 11, então para chegar no dia 22 tem mais 11 dias. Estamos na metade do caminho. Torçamos para que os índices baixem até lá o suficientemente para que o comércio possa voltar a trabalhar. Isso mesmo, Tiago. Em segundo o portal Estado do Rio Grande do Sul, o Estado obtém liminar no Supremo Tribunal Federal, determinando que a União volte a custear leitos de UTI Covid no Rio Grande do Sul. Atendendo o requerimento da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, a ação civil originária, ajuizada na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou na terça-feira, em liminar proferida pela ministra Rosa Weber, que a União retome imediatamente o custeio dos leitos de UTI do Estado do Rio Grande do Sul, destinados ao tratamento de pacientes de Covid-19, que até dezembro contavam com esse suporte financeiro. E o STF também determinou que o governo federal analise imediatamente as solicitações de novos leitos já encaminhados pelo Estado ao Ministério da Saúde e preste suporte técnico e financeiro para a expansão de redes de UTIs no Estado do Rio Grande do Sul de forma proporcional às demais unidades federativas em caso de evolução da pandemia. E seguindo também com informações do Judiciário, o Tribunal de Justiça manteve a suspensão da distribuição do kit Covid em Porto Alegre. A desembargadora embasou a decisão pela falta de comprovação de eficácia dos medicamentos contra a doença causada pelo coronavírus. Aquilo que era chamado de tratamento precoce, uma série de medicamentos que compunham um kit aí, foi proibido de ser distribuído. A decisão é da desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, presidente da 2ª Câmara Cível. E a suspensão de medicamentos como a distribuição de medicamentos como ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e cloroquina havia ocorrido após uma ação movida pelos integrantes do partido PSOL. Na decisão em primeiro grau, o magistrado observou que não há eficácia dos remédios no tratamento contra o coronavírus. A prefeitura recorreu, alegando que se trata de uma indicação de tratamento precoce e o judiciário entendeu que esses medicamentos não devem serem distribuídos ao bel prazer. E segundo o portal Giro pelo Gravataí, com aglomeração comerciantes, empresários protestam em frente ao Palácio Piratini. Centenas de pessoas protestaram na tarde da quarta-feira, em frente ao Palácio Piratini, contra as restrições do governador Eduardo Leite para as atividades comerciais. Um movimento que mobilizou comerciantes e empresários de diferentes cidades do Rio Grande do Sul busca a flexibilização das restrições, alegando até mesmo a falência de alguns estabelecimentos por conta da rigidez imposta em meio à bandeira preta. Mesmo com máscaras, muitos se aglomeraram em frente ao palácio, não respeitando o distanciamento social, que em 2 metros por pessoa, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde. E segundo apurou a reportagem, os empresários e comerciantes de Gravataí e Cachoeirinha realizaram uma carreata com as mesmas reivindicações
e se encontraram com os demais manifestantes na capital. E olha a boa notícia e o orgulho para todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma aluna do curso de Química da Escola Liberato Salzano de Novo Hamburgo foi selecionada para programa extracurricular nos Estados Unidos. O programa 1000 Girls, 1000 Future, promovido pela Academia de Ciência de Nova York, fez a seleção aí de Rafaela Julien Ninon para o curso técnico de Química da Fundação da Escola Técnica de Liberato Salzano Vieira Cunha, em Novo Hamburgo. A estudante de 16 anos foi uma das escolhidas para fazer parte desse programa extracurricular do Instituto Americano. Ela é residente em 2 irmãos e relata que sempre buscou oportunidades fora da sala de aula e foi a vontade de fazer, que fez ela uma das 14 garotas selecionadas para este programa, que tem previsto aí de começar aí em maio de 2021. O curso da qual a Rafaela faz parte está dividido em módulos e teve início no ano passado. Boa sorte para a Rafaela e parabéns, 16 anos, selecionada por um instituto americano. Isso destaca que ela tem muito futuro na área da química. Isso mesmo, parabéns, Rafaela. E falando agora do litoral na rede, a Polícia Rodoviária Federal apreende 4.500 maços de cigarros contrabandeados em Osório. A Polícia Rodoviária Federal interceptou uma carga de cigarros contrabandeados na manhã da quarta-feira em Osório. Foram apreendidas 89 caixas, o que representa 4.500 maços de produto no trecho urbano da BR-101. A mercadoria estava em uma van com placas de Osasco, São Paulo. O motorista foi preso e o passageiro fugiu correndo e não foi localizado. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, os cigarros recolhidos valem aproximadamente R$20 mil. E o motorista relatou que vinha de Joinville, em Santa Catarina, e entregaria os produtos contrabandeados em Porto Alegre. O que é que tinha na carga, Beto? Cigarros contrabandeados. 4.500, cigarro para, né? Dá para fumar uma vida inteira quase. E seguindo com as informações aí do esporte, agora vamos falar da dupla Grenal, né? O Grêmio ontem patrolou o tal do Ayacucho, desculpa, né? Até difícil falar, Ayahuasca, quase é o nome desse time aí. Mas, enfim, né? 6-1, bem que podia ter deixado 4-1 e ter feito 2-2 ou 3, enfim, não adianta. O jogo da Copa do Brasil já foi, né? Sobre o leite derramado, não existe o que fazer. Mas, enfim, o Tricolor vai estrear na segunda fase da Libertadores com uma goleada esmagadora. No jogo de volta, agora lá no Peru, o Grêmio vai com o time reserva, porque 6-1, pelo amor de Deus, né? Não tem como dar a volta. O jogo de volta é em Quito, no Equador, ainda sem uma data definida devido aos protocolos e restrições, mas o Grêmio ontem, logo no primeiro tempo, emplacou essa goleada contra o saudoso Ayacucho. Muito bem, agora aguardemos o início da temporada que Renato Gaúcho renovou. E do Colorado, Beto? Agora falar sobre o Inter, segundo o portal UOL, o Inter encaminha acordo e fica por detalhes de anunciar o atacante chileno. O Internacional avançou consideravelmente na negociação do atacante Carlos Palacio, de 20 anos, do União Espanhola. Um acerto encaminhado ao clube gaúcho depende dos detalhes para finalizar a negociação e anunciar o primeiro reforço para a temporada 2021. E segundo apurou, o Inter pagará aproximadamente 3 milhões de dólares, 17,4 milhões de cotação atual, para comprar a totalidade dos direitos do jogador, que assinará por 3 temporadas. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência... Nós teremos uma matéria agora. Temos uma matéria? Temos uma matéria. Desculpe, Beto, pode Isso, chamar. Temos uma matéria. Agora são 8h31. O mês de março é marcado por uma data muito importante, o Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher. Nós seguimos o nosso especial com o depoimento de Veranilde Lacerda Pinto, que ela é servente da Escola Municipal de André da Rocha e deixa sua mensagem nesse mês especial da mulher. Então, bom dia, meu nome é Vera Lacerda Pinto, eu moro aqui em André da Rocha há 21 anos, aqui na sede, mas no município desde 1988, já fazem
32 anos, então, que eu moro aqui no município. Então, eu sou filha de agricultores, meu pai é falecido, né, mas ele era agricultor, minha mãe é viva, está completando hoje, graças a Deus, 79 anos de vida, hoje é dia 3, completando 79 anos. Então, eu sempre trabalhei na agricultura, quando era solteira, depois eu casei, aí a gente foi trabalhar numa fazenda também, na agricultura, né, com gado e com plantação. E depois, há 21 anos atrás, aí que a gente se mudou aqui para a sede do município. Aí, quando eu vim para cá, eu trabalhei como limpeza, como doméstica, assim, né, de limpeza nas casas. E quando teve um concurso público aqui no município, que não exigia muita escolaridade na época, né, para limpeza, aí eu fiz. Aí eu consegui passar. Aí eu estou trabalhando já há 11 anos na limpeza de servente. A gente já tinha muito cuidado, né, com a limpeza da escola, enfim, tudo, banheiros, classes, chão, cadeiras. A gente conserva tudo o mais limpo possível, né? E agora com a pandemia, né, então redobrou, né? A gente teve que redobrar mais os cuidados com a higienização, com os corrimões, passar álcool nas maçanetas das portas, enfim, a higienização das classes, todas com álcool gel. Então redobrou, tem muito mais trabalho agora na escola, onde eu trabalho. Graças a Deus, assim, olha, eu posso dizer que é um trabalho que eu me realizo na limpeza. Eu adoro muito fazer limpeza, gosto muito. Me realizo mesmo nesse meu trabalho. Sou bem feliz. Então, a mensagem que eu deixaria para todas as mulheres, que hoje em dia, com essa nova modalidade de família que a gente está vendo aí na sociedade, que não é mais aquele conceito de família que é pai e mãe. Hoje em dia tem muitas mães que elas são mães e são pais juntos, né? Elas são batalhadoras, são guerreiras. Eu deixaria assim, diria assim para as mulheres que elas não desistam, que elas lutem, que elas trabalhem, que independente de todas as profissões que seja, qual seja a profissão dessas mulheres, que todas são importantes, seja ela médica, professora, enfim, qualquer que seja a profissão que ela esteja, até mesmo uma servente que nem eu, porque por trás de um ambiente bem limpo, bem organizado, bem higienizado, sempre tem uma servente por trás que está ali limpando, cuidando e organizando de tudo. Então eu quero dizer para as mulheres assim, que não se envergonhem das profissões que elas tenham, que elas não se envergonhem, porque todas são muito essenciais, seja ela qual for, mas todas são muito importantes. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online.
Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. O poder da mulher não está no seu físico, na sua beleza ou no seu encanto feminino. O poder da mulher está no seu caráter, na sua alma e no seu coração de guerreira. Uma mulher tem sempre um poder mágico de ser tudo aquilo que ela quiser. Basta correr atrás dos seus sonhos. Neste mês, gostaria de parabenizar todas as mulheres que se dedicam e se esforçam para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masbá, do SBT-RS e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhoso. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. Retornando ao vivo para você, o Conecta News nesse bloco, economia, agricultura, as notícias internacionais do mercado financeiro, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 40 minutos. Agora vamos falar da previsão do tempo. O dia será com sol, com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 12 graus em uma massa de ar seco, inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. À tarde esquenta, com a temperatura que poderá chegar aos 26 graus. E amanhã você confere a previsão para o final de semana, e neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as informações sobre economia, Thiago, segundo o portal Correio do Povo. A produção industrial sobe em 7 de 15 locais em janeiro ante dezembro, diz o IBGE. A produção industrial cresceu em 7 dos 15 locais pesquisados na passagem de dezembro de 2020 para janeiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em São Paulo, a maior parque industrial do país, houve um avanço de 1,1%. Os demais aumentos ocorreram no Pará, 4,4%, Pernambuco, 3,6%, Rio de Janeiro, 2,9%, Rio Grande do Sul, 1,9%, Paraná, 1,5% e Santa Catarina, 1%. E a partir dos dados divulgados pelo PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se concluiu a taxa de desemprego do Brasil. Ela ficou em 13,5% no ano de 2020. No ano de 2019, só para você ter uma ideia, era 11,9%. Os efeitos na economia causados pela pandemia provocaram este alto recorde de desemprego em pelo menos 20 estados brasileiros. As taxas mais elevadas ficaram com a Bahia, que tem 19,8%, seguida por Alagoas, Sergipe, Rio
Rio de Janeiro. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tiveram as taxas mais baixas. E segundo o portal Money Times, dinheiro que bancos pegam emprestado para repassar a clientes já custa mais que a Selic. A retirada das medidas emergenciais adotadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e as incertezas relacionadas ao impacto econômico da crise da saúde podem afetar negativamente a qualidade do crédito no país, avaliou o Comitê de Estabilidade do Banco Central em documento divulgado na terça-feira, destacando que as mudanças já verificadas no perfil da captação do sistema financeiro são um ponto de atenção. Segundo o Comef, a taxa média da captação dos bancos tem se elevado e está, pela primeira vez que o Banco Central passou a fazer o levantamento, acima da taxa básica de juros. Como resultado da crise, os prazos das captações também foram menores, exigindo volumes maiores de liquidez da instituição. E nas informações que a gente tem também, as empresas que tomaram crédito através do Pronamp, o programa de apoio às micro e pequenas empresas que teriam uma carência para começar a pagar de 8 meses, esse prazo foi estendido para 11 meses, conforme informou o Ministério da Economia. Os bancos poderão estender o seu prazo de carência para quem tomou essa linha de empréstimo. A mudança foi feita aí e aprovada na última segunda-feira. De acordo com o Ministério da Economia, a ata da reunião vai ser publicada nessa semana e ocorrerá um comunicado oficial para todos os bancos. As empresas que desejam prorrogar a carência devem procurar suas instituições financeiras, as quais firmaram os contratos de crédito, solicitando o ampliamento do prazo. E segundo o portal Rádio Solares, o Sicredi chega à marca de 2.000 agências no Brasil. A instituição financeira pioneira no cooperativismo de crédito do Brasil pretende ainda inaugurar mais de 250 novas agências neste ano, incluindo a chegada no Espírito Santo. Acompanhando o avanço do cooperativismo de crédito pelo Brasil, que já conta com mais de 11 milhões de adeptos, segundo o Banco Central, o Sicredi, instituição financeira cooperativa, alcançou a marca de 2.000 agências no país. Em 2020, foram inauguradas 150 unidades, com destaque para a expansão dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Amazonas e Paraíba. E a previsão é de que ao longo do ano sejam inauguradas mais 250, um investimento superior a 200 milhões de reais. E o município de Espírito Santo está onde o Sicredi ainda não está presente fisicamente e deve passar a contar com a agência do Sicredi a partir deste ano. E a TOTUS, a maior empresa de gestão e tecnologia da América Latina, adquiriu a RD em Santa Catarina pelo preço de 2 bilhões de reais. É o maior negócio na área de TI da América Latina. E a TOTUS aí adquiriu, uma das suas principais concorrentes e vai se tornar uma gigante da tecnologia, do software e dos sistemas de gestão em todo o continente sul-americano. Com essa transação, ela amplia sua participação também no mercado catarinense, já que em 2008 havia adquirido a DataSul de Joinville. Segundo a TOTUS, a RD vai liderar o segmento de business performance e também de marketing digital, e é um passo importante para consolidar a posição da empresa nessa área. Um negócio de muito valor agregado, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E agora falamos da agricultura. A safra brasileira do café em 2021 deve diminuir 30% em 2020, diz a associação, segundo o portal Dinheiro Rural. A safra brasileira de café de 2021 deve ser aproximadamente 30% menor do que a colhida em 2020, após o clima desfavorável no ano passado ter prejudicado o desenvolvimento das plantas, disse o presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, Guilherme Salgado Rezende. As chuvas escassas e temperaturas acima da média em regiões de cultivo durante meses vitais para o crescimento das plantas reduziram a produtividade, afirma Rezende, acrescentando que a decisão subsequente dos produtores de poder as plantas, que o normal significa que a safra de 2021 também será menor do que a safra recorde de 2020. E nas informações aí sobre a tecnologia no campo, a operação de drones que passam a fazer pulverização, passam a fazer plantio, enfim, a aplicação desses equipamentos tem crescido de forma bastante escalonada. O Brasil hoje tem em operação
1.500 drones agrícolas operando nas suas lavouras. A China conta com 100 mil equipamentos. Enquanto na Ásia a ferramenta entrou como tecnologia principal, aqui no Brasil ela ainda engatinha. E a expectativa do setor é que esse tipo de operação, a partir dos drones, comece a crescer na medida que a tecnologia vai se tornando mais barata ao produtor rural. E agora nós vamos ao mercado financeiro, Thiago. Pode ser, Beto. Então vamos lá. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,65. O euro a 6,74. A libra R$ 7,86. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 174, mínimo R$ 165. O milho máximo R$ 84 e mínimo R$ 77. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 87,65. O mínimo R$ 84,60. Para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 289,50 e mínimo R$ 282,30. Arroba da vaca máximo R$ 277 e mínimo R$ 264,70. Lembrando que o mercado financeiro é um oferecimento especial de Unimed, Vale das Antas, Adilnet, Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. E os números das bolsas, Beto. A Ibovespa vem se recuperando nos últimos dias, alta de 1,30 acima da casa dos 112 mil pontos. Dow Jones em Nova York, positivo 1,46 e Nasdaq em queda de 0,04. Nesse momento, as bolsas europeias operam de maneira oscilante. Xangai encerrada na China, valorizada em 2,36 e Nikkei em Tóquio, alta de 0,60. Vamos às notícias internacionais, Beto? Isso mesmo. Agora são 8h49 e começamos pelo portal da CNN Brasil. A vacina russa Sputnik V deve ser produzida na União Europeia a partir de julho. A produção da União Europeia da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19, começará no verão do hemisfério norte, entre junho e setembro, disse o Fundo Russo de Investimento Direto. A CNN e no portal da Voz, então, o porta-voz disse que foram negociados acordos com produtoras de vacinas na Itália, na Espanha, na França e na Alemanha para a fabricação do imunizante. E o Fundo Soberano Russo fechou um acordo com a empresa ítalo-suíça ADN para produzir a Sputnik V na Itália, disse o porta-voz. E também a Câmara de Comércio Russo-Italiana divulgou que, em comunicado na segunda-feira, saudando o acordo que tornaria a Itália o primeiro país da União Europeia a produzir a vacina russa. E olha essa notícia incomum, essa a gente manda pro Douglas, que é da informática, né? Um incêndio destrói os servidores da maior empresa de computação em nuvem da Europa. O incêndio ocorreu coincidentemente 2 dias após a empresa OVH Cloud entrar com ações na Bolsa de Valores. E em comunicado na tarde de ontem, o CEO da empresa pediu que seus maiores clientes, entre os quais aí estão o governo da França, bancos de criptomoeda, entre outros grandes clientes, ativem as plataformas de recuperação de dados, pois não era possível acessar os servidores que estavam na parte danificada da empresa, que fica em Estrasburgo, no leste da França. A empresa vai manter os clientes atualizados sobre as causas e as consequências desse incêndio. Ela foi fundada em 1999 e compete com as gigantes americanas Amazon Web Services, Azure e Google Cloud, que dominam o mercado. E agora, confusão na família real em Londres, Thiago. Segundo o portal da CNN Brasil, abre aspas, a família inteira está triste, fecha aspas, diz a rainha sobre acusações de Meghan e Harry. O Palácio Buckingham quebrou o silêncio na terça-feira após a entrevista bombástica de Harry e Meghan concedida à Oprah Winfrey, dizendo que, em comunicado, em nome da Rainha Elizabeth, que as alegações sobre racismo feitas pelo Duque e a Duquesa de Sussex eram preocupantes e estariam sendo levadas muito a sério. E a família inteira está triste em saber que o quão desafiadores os últimos anos têm sido para Harry e Meghan, disse a nota. E as questões levantadas, especialmente as de raça, são preocupantes. Embora algumas recordações possam variar
elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família particularmente. E também, em resposta ao Palácio de Buckingham, vem mais 36 horas depois que o Duque e a Duquesa de Sussex fizeram uma série de acusações contundentes à primeira entrevista à imprensa. Diz que deixaram de ser membros ativos da realeza e se mudaram para os Estados Unidos no ano passado. Muito bem, polêmicas aí na coroa, que sempre rende boas notícias nos tabloides ingleses. E seguindo com informações, agora a gente fala do Uruguai, porque o governo uruguaio decidiu usar uma cota remanescente de vacinas para fazer uma blindagem na fronteira com o Brasil. Os uruguaios ultrapassam a marca de 100 mil pessoas vacinadas, o que para eles proporcionalmente é um monte, já que o Uruguai não é um país tão grande assim. E o ministro da Saúde, Daniel Salinas, explicou que o objetivo é vacinar todas as cidades que fazem divisa com o Brasil devido à grave situação sanitária que nós passamos por aqui. Então aí todas as populações que têm aí fronteira com o Uruguai por terra, como por exemplo Chuí, Santana do Livramento, enfim, outras cidades, vão ser imunizadas para conter o avanço da variante P1 para o país platino. Agora são 8 horas e 53 minutos. A Igreja Matriz de Fagundes Varela conta com o pároco Délcio Podensky e traz consigo uma história repleta de altos e baixos. Foram construções, destruições e reconstruções. Hoje, com pouco mais de 40 anos, mantém viva a fé do povo fagundense. Vamos conferir essa matéria. Datada de 1977, a Igreja Matriz aqui do município de Fagundes Varela abrange uma vasta história, como todas as igrejas que se tem um pouco mais de idade. Conta com histórias de demolição, reconstrução e, a partir daí, uma fé inabalável, inclusive pelo padre Ângelo Mônaco. A Igreja Matriz tem como seu pároco o padre Délcio Podensky e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história. As igrejas da nossa região, muitas delas estão estruturadas na história anterior ao Concílio Vaticano II. Portanto, elas têm a nave central e o altar, sempre em forma de cunha, centralizado no sacrário. O altar-mor, também assim chamado, né? E até 1965, os padres rezavam a liturgia da palavra voltada para o povo, no seu púlpito muitas vezes, né? E também, a partir do ofertório, ele se voltava para o sacrário. Então a parte da consagração, da Eucaristia, era feita de costas para o povo, direcionada a Jesus Cristo no sacrário. E por isso as igrejas começaram a repensar esse formato, a partir do Concílio Vaticano II, que são igrejas modificadas como esta, atualmente aqui em Fagundes Varela. Foi retirado um estilo teológico, um estilo sacramental, para um estilo onde a palavra de Deus também é muito importante na celebração eucarística, na celebração da missa. Então, ela tem a palavra de Deus e a Eucaristia. E o altar é geralmente bem mais aberto, um fundo não em forma de cunha centralizando a Eucaristia. Por quê? Porque a palavra de Deus se tornou parte fundamental para a vida do cristão. A igreja, ela é do início do nosso século, a antiga, e foi destruída, vamos usar a palavra destruída, que talvez é a melhor expressão. A sua história foi retirada daqui em 1977, quando se construiu neste formato, linhas mais modernas, linha mais teologicamente voltada ao Concílio Vaticano II.
Em 1966 eu casei, em 1967 fui festeiro na Senhora de Lourdes, primeira festeira. Aonde que a gente ia arrecadar em todo o município de carroça, de careto, de jipe. E isso demorava um mês para fazer todo esse serviço. Aí trocou o padre, era o padre Pedro Casara, e veio o padre Alberto Peroni. E o Alberto Peroni diz assim, não podemos mais fazer os festeiros, fazer um sacrifício desse. Então aí ele disse assim, cada pessoa, cada morador, traz a encomenda, a oferta na capela. E o caminhão da capela traz até a matriz. Isso foi feito. Depois eu fui festeiro 5 vezes. Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, que era o padre trouxe lá de Nova Araçá. E na construção na obra foi a última, que foi a inauguração da igreja. Então, e fiquei 7 anos caixa, 4 vezes fabriqueiro. Então, é uma vida toda praticamente junto com a igreja. E aí as dificuldades foi na obra da igreja. Aí foi a coisa que dificultou para o padre e para a comunidade também. Mas foi resolvido, com muita dificuldade, mas foi. Essa igreja era lá do 1928, 30, não sei qual que ano era. Mas a reforma foi feita em 77, 76, 77 foi inaugurada em 77, que está lá a placa. Foi quase 2 anos para a reforma. Mas era para fazer uma reforma e não derrubar toda. Mas os engenheiros daquela época, quando começaram a mexer nos muros, naquelas bonitas paisagens que tinha, era construído com barro. Aí começou a demolir os tijolos. E o engenheiro não quis mais a reforma. Então quis demolir. Santo Antônio e Nossa Senhora de Lourdes, que eram os festejos. Depois ficou, até que o padre Alberto estava aqui, tinha 3 festas. Era a festa Nossa Senhora de Fátima, em outubro, né? Então, tinha 3 festas, 3 santos, né? A experiência, a gente foi sempre melhorando as coisas, né? Começamos a fazer uma festa ali de 300 pessoas, depois passou para 400, depois 500, 600, e na inauguração foi 1000 e tantas pessoas, que foi muito difícil, que a gente não tinha louça e cadeiras, mesas para fazer as festas. Tínhamos que ir buscar em outros lugares para fazer isso aí. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina,
com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masbá, do SBT-RS e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhoso. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. Retornando ao vivo para você, Beto Guidini, previsão do tempo. Agora são 9h04. A previsão do tempo para essa quinta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 12 graus e uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. A tarde esquenta com a temperatura que poderá chegar aos 26 graus. E amanhã você confere a previsão para o final de semana. Neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. Muito bem, olha aí, céu azul na nossa cidade, bonito, né? Nossa cidade é bonita, né, Beto? A gente tem que falar, as cidades da nossa região, somos uma região privilegiada de fato e de direito, fruto da colonização dos nossos imigrantes que vieram lá da Europa aqui semear uma nova nação. Muito obrigado a todas as forças que ergueram a nossa comunidade. E agora a gente fala exatamente sobre o esforço da comunidade através do Hospital Comunitário São Peregrino Laziose de Veranópolis. A entrevista com o seu Rogério Franklin da Silva era para ter sido ao vivo, mas em função da agenda bastante apertada que o diretor do hospital tem, nós gravamos ela ontem à tarde e a partir de agora você confere como foi a fala dele a respeito do Hospital Comunitário de Veranópolis, nesse momento bastante delicado da pandemia. Na sequência, nós voltamos ao vivo para continuar com o Conecta News dessa manhã. Isso mesmo, Thiago. Vamos para a entrevista com o senhor Franklin, então. Então, muito bom dia a quem nos acompanha no Conecta News dessa quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Temos o prazer de receber o senhor Rogério Franklin da Silva, diretor do Hospital São Peregrino Laziose, hospital comunitário que atende Veranópolis e mais outras cidades da nossa micro-região.
e que nesse momento também está a todo vapor e com todo o esforço do seu pessoal no enfrentamento do momento mais crítico da pandemia. Seu Rogério, muito bom dia para quem nos acompanha. É um prazer ter o senhor aqui para falar sobre a instituição comunitária do Hospital São Peregrino Lasiose e tudo que está circulando ao redor nesse momento lá em Veranópolis. Bom dia, Tiago. Realmente estamos em numa fase bem difícil aí, em se tratando de saúde. A saúde sempre foi complicado, mas com essa pandemia aí parece que cada vez, quando a gente tem um pingo de esperança, lá na frente começa a vir aí bem rápido, é muito rápido o avanço desse vírus da coronavírus, né, 19. Então aí temos aí, o hospital está engajado aí numa frente, eu costumo dizer que estamos numa batalha, porque a guerra a gente não venceu ainda, né? Perfeito. Estamos a todo vapor, montamos na corrida uma estrutura que a gente planejava, mas não a tão curto prazo, que eu digo que planejava, se tinha a ideia dos equipamentos e da estrutura física e humana que a gente tem na instituição, ficava só na imaginação, pensávamos toda a equipe e toda a administração também do município, que é muito parceira nossa, em nome da Vanessa, secretária da Saúde, do prefeito Valdemar, a gente tem uma parceria muito forte de muitos anos com a instituição, então planejavam sim, mas era no imaginário, mas tínhamos toda a estrutura espalhada no hospital, então tínhamos que arrecadar de tudo que é setor para montar aí eu não costumo dizer UTI, Tiago, porque não é uma UTI, na verdade é um atendimento avançado para guardar leitos de UTI. Então foi montado respiradores, bomba de infusão, monitores, espaço físico, equipe. Então o corpo clínico se engajou bem rapidamente, se uniu e o bom disso, Tiago, que a solidariedade de todos, tanto de corpo clínico, equipe do hospital e principalmente, acho que no finzinho eu vou passar mais algumas informações, ou já vou falando logo, né, Tiago? O senhor fique à vontade. Do engajamento e da comunidade de Veranópolis e a nossa microrregião. Porque o hospital ele atende em parceria com os municípios de Cotiporã, Vila Flores, Fagundes e uma parte de Nova Bassano. Sim. Então, uma referência para Nova Bassano também. Então, a comunidade, junto com os municípios, se uniram. Já estamos arrecadando aí valores significativos. Para te ter uma ideia, na sexta-feira a secretária me ligou e já acionou alguns empresários, ela e a força política do município de alguns vereadores. Na sexta-feira ligou na UX de Caxias do Sul, que tem um projeto bem bacana dos respiradores de nome Frank, quem quiser pesquisar. Sim, a gente acompanhei até esse desenvolvimento ano passado, todo o engajamento da Universidade de Caxias do Sul em desenvolver o protótipo e em levar ele até conhecimento da Anvisa e agora está colocando à disposição das instituições. E foi fantástico essa aquisição, Tiago, em três empresas ou 4 empresas que doaram 3, sexta-feira a Vanessa agilizou toda essa situação e sábado já estava aí o primeiro e domingo já estavam os dois faltantes das doações. Então foi a empresa Micromasa, a Micromasa, Empacol e a Rometal que doaram. Aí tem mais uma empresa junto com a Micromasa que não me veio o nome agora. O Enmasa. Exatamente. Sim, então essas 4 empresas doaram, já estão funcionando. Para te ter uma ideia, no sábado já foi utilizado por um paciente. Porque a demanda está bem grande, Tiago. Então, e depois disso que eu estava dizendo, essa bola de neve que está vindo de outras empresas, agora recebi também da Remantino, a empresa Nordemac lá de Fagundes também, vou fugir, tem diversas empresas, eu não vou lembrar que eu não trouxe o relatório de todas elas, mas nos momentos oportunos vai divulgar todas as empresas. Lions Club, Rotary, a CIV se engajou, a OB, os escoteiros, então uma força emocionante até de falar, Tiago, que está ficando muito explícito essa vontade da comunidade de nos ajudar. Dá para dizer, seu Rogério, que as forças vivas da comunidade de Veranópolis e região voltaram as suas ações para a Casa de Saúde, que a gente lembra uma definição que a gente soube essa semana, o melhor hospital não é aquele que é nem público nem aquele que é privado, é o hospital que é comunitário,
porque ele atende a todas as demandas da população. E nesse momento de uma crescente que a gente teve, como o senhor ressaltou, como seguidas entrevistas dos outros convidados que passam por essa bancada, a pandemia é um assunto que há um ano mobiliza a atenção, mas infelizmente, exatamente nesse momento, março de 2021, um ano após a chegada e o começo desses movimentos, a gente passa pelo momento mais crítico. A solidariedade da comunidade, seu Rogério, sem dúvida, ela se faz presente e material, né? Porque não adianta apenas... A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, ver as forças da comunidade de Veranópolis e de toda a região mobilizadas para trabalhar a favor do hospital é extremamente gratificante, porque a comunidade também se sente protegida. E o que o senhor pode nos falar a respeito de como está a ocupação do hospital, como está o desempenho do corpo clínico e também de todos os funcionários, porque quando se fala em hospital, obviamente vem na cabeça o médico por primeiro, mas nós temos aí enfermeiras, técnicos em enfermagem, o pessoal da limpeza, da sanitização, do restaurante, da lavanderia, uma equipe inteira que trabalha. Quantos hoje trabalham no Hospital São Peregrino Laziose e como está o ânimo desses profissionais? Tiago, só da força de funcionários, são 160 funcionários. E teve os extras que vieram, alguns voluntários, outros que a gente contratou emergencialmente, remanejou alguns funcionários internamente. Médicos, a gente tem um corpo clínico de 50 aproximado, né? E a maioria está ajudando de uma maneira ou de outra, se não é na frente, na linha de frente, é no sobreaviso cirúrgico, anestésico, pediátrico, enfim, todo o corpo clínico. Acho que o corpo clínico da instituição, é como tu disse, começa pelo médico, mas toda a equipe é muito importante. Porque tem o médico e tem desde a higienização até o médico. Acho que isso vai um agradecimento de coração da instituição, que ela é mantida pela VAES, e que continue com essa força, com essa garra, porque não terminou ainda, como tu disseste, né, Tiago? Faz um ano que estamos Nós aí... Nós sabemos do problema. Exato, e ainda não sabemos lidar 100% com ele. Até porque... vinha decrescendo os números, né? Sim. E de uma hora para outra estourou, nem nos pesadelos, né? Não imaginávamos que aconteceria isso. A nossa estratégia, o nosso planejamento é de ter 2 no tubo e depois transferir para um leito de UTI. Para nossa tristeza, vamos dizer assim, né? E também orgulho de poder estar atendendo essa população que está necessitando de atendimento mais complexo. Temos hoje 9, né? Talvez já mudou um pouquinho, depois que eu vim para cá, com meio-dia eu não passei no hospital ainda. Os números, eles mudam? Ele está variando muito, o Tiago. Eu tive informação que teve mais um que foi a óbito, então sim, eu não posso... Mas os números de hoje de manhã, até o meio-dia, era 22 internados, sim, Covid positivo, mais 9 na emergência. Então, esses 9 estavam, 8 em tubo e um que estava indo para o tubo também. Então, o número está oscilando muito. De manhã é uma coisa, de noite já é outra. Sim. E não imaginávamos tudo isso, né? Porque foi muito rápido. Começou a segunda passada e... o feriado do Carnaval, e depois disso parece que as portas se abriram e a pandemia, de uma forma de sopetão, pegou todos de surpresa. Não dá para falar, mas não com essa onda tão forte que faz aí. A gente acompanha os números da região inteira, seu Rogério, e cada dia a gente tem cidades como Veranópolis e Nova Prata, tem mais ou menos a mesma população, e nós vamos acompanhando de 30 a 50 casos todos os dias aumentando, e um percentual desses casos positivados, obviamente, vai cair na rede de saúde para internação, e é por isso que hoje as casas de saúde também encontram-se com todo esse comprometimento. E Nova Prata não está muito diferente, né, Tiago? Pelos números a gente acompanha junto aí, de vez em quando a gente também troca uma ideia, eu, o Marcos, o administrador do São João Batista, até para ver se um pode ajudar o outro, e enfim. Existe uma comunicação entre as casas de saúde? Eu estou precisando de um instrumento, você está precisando de outro? Como é que existe essa correspondência nesse momento de emergência? Existe, porque a gente não é concorrente, né, Tiago? A gente é parceiro. É como a gente tem a clínica de Veranópolis, Nossa Senhora de Lourdes, também, que se colocou à disposição. Emprestou para nós um carro anestésico numa emergência para intubação, está lá no nosso hospital. Então também se colocou à disposição se precisar atender alguma demanda, tanto do hospital como da própria Secretaria da Saúde.
porque sexta-feira, Thiago, nós achamos que ia ter que não atender mais ninguém na urgência e emergência, em função de tanta gente que estava vindo para o atendimento Covid. É impressionante. E nessas últimas semanas a gente já está praticamente, seu Rogério, há 15 dias em um regime de bandeira preta. Isso foi anunciado, se eu não me engano, 15 dias atrás. Hoje nós vamos totalizar quinta-feira. A gente teve, como é que está o movimento? Ele vem numa crescente, porque sempre se fala daquela questão do achatamento e a descida da curva. Nós estamos em que altura na avaliação do hospital? Na avaliação do hospital, Thiago, desde o dia 3 até ontem, dia 8, né? 8, Isso. Não, foi segunda, 8, né? 8 foi Isso. segunda. Tinha dobrado de internações Covid. Só que na emergência ele oscilou muito. Chegou a ter 6, depois baixou para 5, 8, hoje de manhã tinha 9. Então, isso está oscilando muito em função do número de internados. Mas o número de internados, na minha avaliação, acho que vai começar a entrar num achatamento agora. Sim. Eu acho que semana que vem que a gente vai começar, isso é uma opinião particular minha e da minha avaliação empírica de que está vivendo essa situação. Tomara que eu esteja certo, que comece já a baixar esses números e que no estado comece a liberar os leitos de UTI para a gente mandar esses pacientes que a gente consiga segurá-los até ter uma UTI avançada. Alguns relatos que a gente vem recebendo, né, seu Rogério, que, por exemplo, um hospital de referência sempre é a capital, né? Porto Alegre acaba sendo aí o referência para o estado inteiro, mas depois de Porto Alegre a gente vem para a nossa região Caxias do Sul, depois de Caxias a gente vem Bento, e depois vem as cidades menores. E o que começa a acontecer? Os grandes centros estão completamente lotados, né? Inclusive se fala em Porto Alegre cerca de 300 pessoas aguardando uma vaga em um leito de terapia intensiva. Aí depois Caxias também lota, Bento, Hospital Taquini, também numa situação bastante comprometida, e aí os nossos hospitais pequenos também vão represando, e aí tem que tomar esse tipo de atitude que a gente viu na última sexta-feira passada, inclusive o prefeito Valdemar De Carli publicou na sua rede social, que a partir do engajamento do pessoal da medicina, conseguiu-se fazer esse tratamento de, não chega a ser uma UTI, mas acaba prestando um atendimento como um centro de terapia intensiva para quem precisa estar nessa hora extremamente delicada. O que o senhor ressalta para a comunidade? Porque muita gente ainda encontra-se numa opinião resistente, né? Essa doença acontece, vai vir, todo mundo vai passar e todo mundo tem que pegar, mas quando bate na família do sujeito é diferente, né, seu Rogério? É diferente, e vou dizer que eu trabalhei de março a dezembro em volta da Covid. Em dezembro eu tive a Covid, eu contraí o vírus. Até tu pegar é diferente, Thiago. Depois que tu tem fui contaminado, tu pensa totalmente diferente. O psicológico das pessoas está mudando muito em função do vírus. Mesmo que tu não tenha muita contraindicação, não teve muitos sintomas, mas o bichinho, eu costumo dizer que o bichinho é judia da gente, tá? Então, e psicologicamente também. Eu confesso que psicologicamente me perturbou bastante. Fiquei com muito medo, sim. Mas passou, graças a Deus, não precisa de internação. Mas, no geral, Thiago, é isso aí. Eu acho que a população agora tem que se cuidar, tem que manter um distanciamento, né? Mais um tempo, não? A gente já está falando há muito tempo isso, mas é mais um período. A vacina, eu acho que a saída é vacina. Então, acho que uma das saídas é isso aí, para te ter uma ideia. Poucos funcionários contraíram depois da vacina, tá? Perfeito. Então, o número estatístico eu não tenho para te dar nesse momento, mas se percebe muito nitidamente que o efeito é interessante. Informações que nós vamos colhendo também nos dizem que depois da primeira leva de vacina com profissionais da saúde, exemplo do que aconteceu aqui em Nova Prata, não houveram baixas no sentido de contaminações. Exatamente. Da linha de frente não teve. Só quem teve um ou dois contaminados que fizeram que só fizeram a primeira daquela segunda leva que veio, né? Então, mas da linha de frente não teve contaminados mesmo. Isso é extremamente importante, que mantenha um contingente de trabalho dentro da instituição. Nesse momento, né? Então, o bloco cirúrgico, a gente parou de fazer cirurgias eletivas, remanejou toda essa equipe. O corpo clínico está sendo aí um grande parceiro. Tiago, o que motiva nós
é exatamente essas pessoas que te ligam dando uma palavra de conforto, vão lá, estamos no caminho certo, e de atender esses 9 pacientes que estão em regime de UTI, como disse o Dr. Valdemar. A gente não divulga que tem uma UTI, mas ela tem como se fosse uma UTI. Médico 24 horas cuidando desses pacientes, não é o médico do plantão, mas sim a gente teve que contratar médicos. E o interessante disso é que ninguém veio na minha sala dizer, olha, a gente vai fazer isso se for pago X. O engajamento foi fizeram natural. uma escala, isso é de se divulgar e não houve nada, sabe que vão receber sim, até porque o próprio prefeito já conversamos aí de uma possibilidade de pagamento para essa equipe toda extra. E tem que valorizar, porque tem que valorizar esses profissionais. Todos. A pandemia, seu Rogério, já ocorreram outras na história da humanidade, né? Se a gente revirar os livros, a gente vai revisitar que uma vez a cada cento e tantos anos, episódios semelhantes a esse aconteceram. Foi a peste negra na Idade Média, foi a varíola no século XIX, foi a gripe espanhola no começo do século XX. A diferença dessa pandemia é que nós temos um acesso à informação e hoje todos nós estamos numa profunda cadeia de informação. Talvez esse elemento psicológico pressione quem acaba contraindo o vírus, como o senhor colocou. Agora, o que a gente pode sistematizar para a comunidade local? Fala para Veranópolis, fala para Vila Flores, fala também para Fagundes Varela, para Cotiporã, para parte de Nova Bassano, enfim, todas as nossas cidades que nesse momento estão todas na mesma situação. Cuidados básicos e um pedido da equipe do hospital, porque o espaço está aberto também para o hospital falar com a comunidade, né? A gente sabe que tem profissionais que vão lá botar 12, 13, 14 horas e sempre que dão alta para um paciente é uma vitória, mas na sequência já dá a entrada de outro. Essa que é a situação epidêmica. O que o senhor pode levar de mensagem nesse sentido para a comunidade? Minha mensagem, Tiago, que todos que estão lá, todos os funcionários, todo o corpo clínico, os terceiros que nos ajudam, todos eles também têm família. Então, o que eu gostaria que a nossa comunidade regional se conscientizasse? Álcool na mão, lavagem das mãos, máscara, distanciamento. O fica em casa, eu não sou a favor, porque a economia também tem que rodar. Perfeito. Mas se no momento de guerra é essa opção que a gente tem, infelizmente, quem puder ficar em casa, vai ficar em casa. Agora, não estamos em momento de férias nem nada, então não adianta. Tem que tentar, tem que se cuidar no máximo. Quem tem idoso em casa, cuidem mais ainda, porque os mais atingidos, não somente agora, né, mas os mais atingidos estão sendo os idosos. Então, que Deus nos proteja nesse momento, que realmente, e que a solidariedade cada vez se expanda mais, e porque os nossos governantes estão brigando, né, um com o outro, e quem está perdendo, eu costumo dizer que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Nesse caso, vai estar arrebentando no meio, que somos nós, prestadores de serviço e a população. E, seu Rogério, o que o senhor pode nos trazer também em termos assim, tu falaste que tem uma campanha de arrecadação para o Hospital Comunitário São Pellegrino Lasiose, quais os canais, existe um contato que quem tiver interesse da região de fazer um repasse que seja financeiro, um repasse material, enfim, alguém que queira tirar alguma dúvida, com quem pode conversar? Pode ligar no 3700, então falar com a recepção, ela passa para a direção tem o financeiro, tem eu, tem a Renata, que é minha secretária, que está em casa, mas já volta semana que vem, né? Que ela também estava está no isolamento aí por enquanto. Mas, Tiago, então, esses os caminhos, e temos aí na mídia, no Facebook, no Instagram, está passando todos os números, Pix, inclusive todo esse sistema a gente está passando, e depois de fazer a prestação de contas devida. Estamos aí necessitando comprar algumas bombas de infusão, medicamento virou a lei da oferta e da procura para o lado negativo. Perfeito. Porque medicamentos que até pouco tempo a gente pagava R$18, hoje está R$146, Thiago. Sim, isso é um absurdo que não temos como fazer. Ou tu compra ou não compra. Ontem tivemos que fazer depósito antecipado para garantir a compra de medicamento. Não é de acreditar. Uma situação normal não ocorreria. Nem porque a instituição ela tem crédito
sem problemas nenhum, Sim. mas agora para dispensar o medicamento, eles estão... Porque eu acho que a indústria e os fornecedores estão com medo lá na frente, né, Tiago? Perfeito. Porque está todo mundo comprando para pagar lá na frente, e depois Sim. como é que vai ficar? Então, eu acho que aquilo que eu falei, se os poderes se unissem, nós não estaríamos, né, com tantas dificuldades nesse Uma momento. situação tão comprometida. Falaste no começo, seu Rogério, da profunda parceria que o hospital guarda com a Prefeitura Municipal. As demais prefeituras também apoiam o hospital? Existem convênios? Como é que está essa relação? Isso, tem convênio de prestação de serviço, contrato de prestação de serviço mensal. Todo mês é aportado um valor significativo desses municípios que eu até falei para referência. E a gente é referência daí na parte cirúrgica, parto e, enfim, todo o atendimento das 5 especialidades que são obrigatórias a ter. Porque é importantíssimo guardar uma boa relação com todo o poder público, porque saúde é, acima de tudo, um direito universal. E os municípios, quando abraçam a instituição de saúde, acabam prestando um serviço inigualável para todos os cidadãos. Quem ganha, né, é a comunidade, comunidade. Como eu falei antes. Somos parceiros para beneficiar a comunidade. Seu Rogério, indo para o finalzinho, que o tempo da nossa grade na manhã é sempre mais espremido, eu abro espaço para suas considerações finais e um recado aí para toda a comunidade que precisa do Hospital São Peregrino Lasiose. O meu recado, se cuidem, cuidem dos seus mais próximos, cuidem de quem você ama, se ame também. E um agradecimento eterno da instituição, que é a VAES, né, a nossa mantenedora, um agradecimento eterno, tanto corpo clínico, todos os funcionários da instituição, todos os terceiros, todos os voluntários que estão nos ajudando nesse momento, que é difícil. E todos os colaboradores que estão de uma maneira ou de outra, que sejam um saco de arroz, que seja em dinheiro, que seja em equipamento. Se eu esqueci de alguém, nominei alguém, eu peço desculpas, porque tem tanta gente ajudando que inevitavelmente a gente vai acabar esquecendo. Perfeito. Mas o agradecimento da instituição a essas pessoas, e tenho certeza que toda a equipe que está lá está fazendo o melhor para aquelas pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento. Muito bem, muito obrigado, seu Rogério. Um abraço a toda a equipe que trabalha incansavelmente nesse período no Hospital Comunitário São Peregrino Lasiose. Você conferiu a entrevista com o diretor executivo Rogério Franklin da Silva, que responde pelo Hospital Comunitário de Veranópolis, que é um braço importantíssimo em toda a região, nesse momento ímpar e um pouco triste que nós estamos passando. Agora você continua acompanhando o nosso programa Conecta News. Muito bem, você conferiu a nossa entrevista e agora a gente já se despede e vai para o final da edição de hoje do Conecta News. Mandando um abraço para quem nos acompanhou, a Lisa Zília, Ivanir Fim, a Eunita Colares, o João Luiz da Costa e a Maria de Lourdes Pagnoncelli, conectados conosco. Beto, um bom dia para você, uma boa quinta-feira e até amanhã, que é sexta. Isso mesmo, Thiago. Um abraço para todos os nossos telespectadores. O Conecta News volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.